algo rudimentar. As percepções não são estruturadas como no adulto, visto que em seu psiquismo ainda não se completou o desenvolvimento adequado do ego para sustentar as invasões psíquicas possíveis. O que está dizendo aqui? Porque para entender tudo, basta a gente entender uma pequena palavra que tem ali, ego. O ego, ele é um vocábulo muito utilizado dentro de assuntos psicanalíticos e dentro da filosofia também. Então,
12 anos, a gente tem que observar se esse comportamento continua ou não. As obsessões em crianças não são comuns. Aí estamos falando de obsessão, não estamos falando de vidência, tá? É algo mais profundo, é algo mais sério e complicado. Quando crianças estiverem sob influência espiritual obsessiva, devem os pais procurar tratamento espiritual e psicológico. Este último, nos casos em que o comportamento da criança e sua compreensão de mundo estejam visivelmente comprometidos. Quando nós falamos de obsessões, nós falamos da criança extremamente, comportamento extremamente fora do normal, extremamente agitada, apresentando um comportamento hiperativo, sem conseguir dormir. E quando relata que você pergunta, o que você está vendo? Com quem você está falando? Ela relata imagens de como o irmãozinho desencarnado se apresenta, normalmente de uma forma muito negativa, monstruosa, dentes compridos, ou uma cor de pele diferente do que a gente está acostumado a ver e falar. Isso é obsessão, ao ponto que chega a atrapalhar a vida da criança e a vida da família. Tá? Então essas obsessões, na quarta-feira nós falamos um pouquinho das doenças mentais e falamos dos tratamentos para essas doenças, né? Os tratamentos terapêuticos. Não se foge a isso, né? Qual é o tratamento dentro da criança que está com essa questão de obsessão, que vem apresentando um comportamento que compromete até a sua saúde? Orientação da prece, passe, tá? Não tem medicamento dentro da espiritualidade, da visão espírita para isso. O medicamento é esse, tá? E aí eu estava estudando para falar um pouquinho desse assunto hoje. Eu estava lendo um relato de uma mãe que o filho dela apresentava aos 4 anos de idade obsessão espiritual. Ele ficava doente e doenças que o médico não conseguia descobrir, né? Não dormia durante a noite, o sono extremamente agitado, não conseguia relaxar, despertava gritando, chorando. E aí um amigo dela orientou que ela levasse ele numa casa espírita para dar um passe. E o primeiro dia foi, e dentro da câmara de passe, né, que no caso a nossa é aqui, a criança relutava em ficar, né? Ela chorava muito, ela não queria ficar, ela se debatia.
está unido a isso. Esse fato me lembrou a minha avó. A minha avó era uma benzedeira conhecida na cidade, e quando eu estava estudando esses aspectos, eu lembro de muitas mães que chegavam com as crianças para minha avó benzer, que tinham esses sintomas. Né? Chegava lá, dona linda, olha, essa pessoa não dorme, eu não consigo dormir. Quando ele dorme um pouquinho, ele acorda gritando, ele chora, e ele apresenta gritos sem a gente saber o que está acontecendo. E eu lembrei muito disso, porque ela chamava de quebrão, olho grande. O que os pais devem fazer quando seus filhos apresentarem sinais precoces de mediunidade? Devem conversar, sem alardes, com eles a fim de se interarem sobre o que sentem ou veem, o que nós falamos lá no início. Né? Conversar. Como é que ele é? Você está vendo? Como é? Ele anda, e ele é da sua idade, é mais velho, é mais novo, é um menino, é uma menina. Eu tive uma mãe, e ela virava para mim falando assim: Giovânia, o meu filho não tem um amiguinho imaginário, ele tem um inimigo imaginário, porque ele fica tão agitado, e tinha nome e tudo. Arthur era o nome do inimigo. Ele falava: esse é o meu inimigo Arthur, mamãe. E o menino já foi pego várias vezes em situações de perigo. Ele mora na beira da praia, sem saber nadar. Quando a mãe via, ele já estava dentro d'água. E ele fazia o que nós conhecemos como arte, né? Mas em situações perigosas, extremamente perigosas. Então ele tinha o costume de amarrar, ele ainda é pequeno, hoje o Arthur tem 6 anos para 7 anos. E ele começou a apresentar esse inimigo imaginário aos 4 anos de idade. E ele amarrava pedra grande, um barbante, e amarrava no pescoço do gato e dizia que ia jogar o gato no mar. Né? E ele maltratava muito bichos, porém, ele gostava de animais, ele gosta de animais. Mas ele falava que era o Arthur que mandava ele fazer. Por que você está fazendo isso? Porque o Arthur está brincando comigo e está mandando fazer. Então ele era induzido por esse inimigo imaginário. Ele falava que era inimigo porque o Arthur, ele percebeu que o Arthur só fazia coisas ruins, ou só pedia para ele fazer coisas ruins. Ele tinha uma bisavó, a bisavó dele veio desencarnar, mas como ele maltratava a bisavó, tadinha. Mas ele sempre dizendo que era o Arthur que mandava ele fazer. E aí um dia eu conversei com ele, né? Mas se você sabe que é errado, o Arthur manda você fazer, por que você faz? Se eu não fizer, ele falou que não vai me deixar dormir, ele vai me bater a noite inteira. E aí é uma situação delicada, né, gente? Quer dizer, como conversar isso, até hoje eu não sei, né, a questão religiosa da mãe. Eu falei, né, faz um acompanhamento com o psicólogo, mas experimenta também dentro da sua religião. Procura uma ajuda espiritual, isso é importante, né? Porque, assim, às vezes é delicado também como a gente chegar ao assunto de que isso é uma obsessão espiritual. Negativamente, o amiguinho imaginário, conhecido dentro da psicologia, ele está prejudicando o Arthur, porque o Arthur está contribuindo com tudo, porque ele se sente ameaçado. Então é delicado, embora a gente tenta falar para a pessoa que é importante esse lado medicinal, é importante também o lado espiritual. Nada há que comprove ser a mediunidade uma faculdade exclusiva do adulto ou que esteja relacionada à maturidade do corpo físico. Qualquer criança tem o potencial da faculdade mediúnica, podendo ser despertada a qualquer momento. Tá? Tem crianças que já apresentam dentro do berço quadros de estarem tendo visões.
a educação espiritual. Se eu sou espírito, meu marido também, é óbvio que o meu filho ele vai crescer com ensinamentos espíritas, né? Então ele vai crescer com as orientações espíritas, os filmes que a gente assiste, as músicas que nós escutamos em casa. Ele vai crescer dentro de uma cultura do que a gente acredita que é boa. Deve ser complementada em instituições pedagogicamente preparadas para tal, com conteúdos adequados ao ego em fase de consolidação. Aqui, por exemplo, na nossa casa nós temos a Cissa, né, que pedagogicamente trabalha com a evangelização infantil. Às quartas-feiras, enquanto nós estamos aqui nos estudos, quem conhece alguma criança ou que tem filho que ainda não trouxe ou não sabe, nesse momento dos nossos estudos, a Cissa está lá em cima fazendo a evangelização infantil. A criança ela já vai crescendo, né, estudando, se educando espiritualmente dentro do kardecismo, né? Então, em instituições preparadas, né? Também não é colocar na casa da vizinha, que lá tem, de vez em quando ela faz um culto no lar, e aí chamou. Não é assim também, porque você tem que saber o que acontece na casa da vizinha, que tipo de assunto é abordado, que tipo de oração é feita. Essa educação não deve conter exercícios mediúnicos nem contatos explícitos com desencarnados em condições de sofrimento ou com intenções agressivas, né? Então não existe, não é porque a Cissa está fazendo evangelização com crianças que ela está trabalhando o desenvolvimento mediúnico, não, tá? Não é trabalhado isso, é trabalhar os ensinamentos de Jesus para as crianças. Mas os recursos, né? Vamos chamar de recursos de cura aí, de benfazejos. É a prece, culto no lar, né? Tratamento espiritual, aulas de evangelização, harmonização do lar, que também é importante, atenção e amor. Atenção e amor, quem não gosta? Não é só a criança que não gosta de atenção e amor. Todos nós gostamos de atenção, todos nós gostamos de ser amados, né? Não é só ela. A questão da harmonização do lar, ela também é muito importante. Por quê? Toda a questão da energia espiritual que está em nosso lar, ela influencia muito na criança. Então, assim, não adianta eu dizer que meu filho está com obsessão espiritual se a minha casa ela vive numa desarmonia completa, com brigas, discussões, palavrões, né? Porque aí já deixa ser, pode ser uma questão de obsessão, porque num ambiente desse nós não vamos ter irmãozinhos bem espiritualmente, nós vamos ter irmãozinhos no mesmo, na mesma faixa de equilíbrio do ambiente. E isso vai sim, né, atrapalhar a vida dessa criança, porque ela vai absorver esse tipo de energia, tá? Crianças desencarnadas podem dar comunicações mediúnicas através de médiuns adultos, apresentando linguagem infantil. Isso costuma acontecer nos nossos trabalhos. A criança vem e se apresenta para o médium, né, com a linguagem infantil. Por quê? Alguns deles não assumem a idade adulta logo após a desencarnação. Então ele desencarnou, se apresenta na casa espírita para o médico adulto, médico do trabalho, porém com comportamento e linguagem infantil ainda, o que deve ser feito. Aos poucos o espírito comunicante vai ser esclarecido, então ele se apresentou, né? E aí a pessoa que está conduzindo os trabalhos vai esclarecendo a criança da sua condição, né? Então ele vai sendo esclarecido da sua condição e auxiliado por benfeitores espirituais. Vai retomando sua condição de espírito lúcido, consciente de sua adultez, né? Então, de acordo com as orientações que o
representante da reunião vai transmitindo essa criança, vai dizendo: meu irmão, você não é mais uma criança, né? Primeiro explicar o fato do desencarne dele, do porquê que ele está aqui, explicar o corpo de quem que ele se apresenta, que é um adulto, e aí vai dando as orientações adequadas para que ele perceba, né, que ele não é mais uma criança, que ele não precisa mais se comportar nem falar. E aí ele vai tendo toda a questão da maturidade espiritual. Na criança, a mediunidade existe espontaneamente. Aqui eu torno a repetir um pouquinho do que nós já falamos. Até os 7 anos, o espírito reencarnado permanece mais ligado ao plano espiritual do que à Terra. Tá? Nesse período é comum que a criança veja ao lado do seu próprio berço os espíritos ligados a ela, o que não raro se considera fruto da imaginação infantil. É a manifestação mediúnica das mais legítimas, né? Às vezes a criança acorda e aí conta para a mamãe: o vovô veio aqui hoje, né? E aí ela relata: o meu vovô, ele disse que é o vovô. Ah, é? Mas você não conheceu o seu avô? Ah, mas é o vovô. Como é que ele é? Ah, ele é assim, 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 assim. Aí ela apresenta todas as características do avô que veio e se apresentou, né? E a mãe quis mostrar que o quê? Como que era teu avô, se quando ele desencarnou você não era nem nascido, ou você era muito bebê e não conheceu. E aí percebe-se sim que é manifestação mediúnica. Principalmente as crianças sozinhas, sem irmãos e amigos, costumam receber a visita de companheiros desencarnados, com os quais conversa naturalmente, como se estivessem diante de alguém que conhecessem há muito tempo. Eu também li um outro relato da mãe que contava que o filho, nós vamos ver depois alguns fatos de pessoas conhecidas por nós, mas esse eu não consegui tirar, que ela disse que o filho dela de 6 anos acordou pela madrugada e foi até o quarto dela e relatou para ela que o primo dele, filho da tia, não me recordo o nome, havia sofrido um acidente naquele momento. E aí a mãe, na mesma hora, liga, que era a irmã dela, o filho da irmã dela, para saber, né, onde está fulano. Aí ela fala: eu estou no hospital porque fulano acabou de sofrer um acidente. Então são fatos, né, mediúnicos legítimos. A criança, ela vivenciou, ela foi lá, ela viu, né, e aí ela relatou para a mãe, muito preocupada, de madrugada, e ela fala: tinha acontecido mesmo. Quando essas visões, os diálogos com os espíritos não trazem nenhuma perturbação para a mente infantil, não há com o que se preocupar, porque na maioria das vezes, à medida em que a atenção da criança for sendo solicitada pelo mundo, essas manifestações irão se espaçando até que desapareçam por completo, para talvez reaparecerem mais tarde. É pelo que nós falamos. Não é porque a criança está tendo visões, apresentando as evidências, que ela será um adulto médio. Mas ela também pode ser. Isso pode estar acontecendo, espaçar, até parar e depois aflora com mais maturidade, porque já se tornou um adulto ou adolescente até. Quando, no entanto, a criança se mostra intranquila, acordando sobressaltada no meio da noite, é aconselhável que ela seja encaminhada para um tratamento de passes, pedindo aos espíritos benfeitores que bloqueiem essas manifestações. Os espíritos benfeitores, então, agirão com a permissão de Jesus, afastando da criança a presença das entidades que, consciente ou inconscientemente, a estejam molestando. Tá? Um outro fato muito interessante que me chamou a atenção era uma criança de 5 anos de idade que ela via ao lado da cama dela, ela relatava para a mãe todas as noites, e era só à noite.
conhecidas como ruins, chatas, né? Agora vamos conhecer um pouquinho de histórias mediúnicas. Eu não sabia de algumas. Chico Xavier, né? Essa aí a gente tem que saber, né? A obrigação do seu espírita. Aos 5 anos passou a conversar com o espírito de sua mãe, né? A madrinha o agredia por achar que ele mentia e na escola sentia mãos guiarem sua escrita. Quem viu o filme, isso está muito claro, né? No filme. De 4 a 17 anos, ainda falando de Chico, né? Com o diabo no corpo, era a visão católica do fenômeno mediúnico, né? E aí, aos 9 anos, por ordem do pároco, participou de uma procissão carregando uma pedra de 15 quilos na cabeça, rezando 1000 Ave Marias. Também esse fato está no filme, né? Que ele vai lá com aquela asa de anjo, já o peso da roupa, ele carrega aquela pedra de 15 quilos na cabeça. Quem ainda não viu, vale a pena, gente. Divaldo Franco, médico baiano, aos 82 anos, é um dos mais notórios do país. Inclusive, até o livro de Benedito, Diretrizes da Mediunidade, que a gente faz às quartas-feiras, está aí. Com 4 anos, enxergou o espírito da avó. Ele a descreveu com exatidão, assustando a família católica, né? Ele descreveu, porém ele não conheceu. E aí a família, como era católica, com a visão católica, quando você vê alguém que você não conheceu, meu Deus, está com o diabo no corpo, não é possível, né? E aí ele... E teve um fato também que eu li sobre ele, que aos 4 anos, aos 4 anos ele chamou o espírito da avó. Aos 5 anos, apresentou-se para ele um índiozinho, da mesma idade que ele. Eu não me esqueço, não me recordo o nome do índio, que tem um nomezinho. E um índio da mesma idade que ele, que brincava com ele o tempo todo, que quando ele sentava para se alimentar, o índiozinho ficava lá, ensinava um pouco da cultura dele. Para a família católica dele, quando apareceu esse índio, também foi assim, uma loucura. Então ele passou a não comentar muito sobre o índio, né? Com medo do quê? Ele se afastar, porque a família brigava com ele quando ele dizia o que estava vendo. E aos 9 anos, se eu não me engano, 9 ou 12, o índio apareceu para ele. Então o índio ficou sendo um amigo assim do Divaldo, muito próximo em relação a tudo, né? Em relação a estudo, em relação às brincadeiras. Na hora de dormir, ele relatava que o índiozinho dormia no chão no tapete do quarto dele, na hora que ele sentava para comer. Então era o melhor amigo dele. Eu não me recordo se 9 ou 12 anos o índio comunicou que ele iria se afastar, porque ele iria reencarnar. E para o Divaldo, ele relata que ele ficou muito triste, porque ele estava perdendo um grande amigo. Era para ele que ele contava os segredos, que ele conversava. Então ele ficou muito triste durante alguns dias, né? E aí o índio depois retornou para ele, quando ele já estava frequentando uma casa espírita, dizendo, né, que ele já estava em processo de desencarnar novamente. E aí se apresentou. E aí ele entendeu melhor, porque ele saiu do catolicismo para compreender o espiritismo. Então ele conheceu o índiozinho, foi crescendo com ele. É muito legal que ele relata isso, que ele conheceu o índiozinho com 5 anos. E quando ele fazia aniversário, o índio também fazia. Então o índio ele foi crescendo com ele. Eu acho que foi aos 12 anos, sim, que ele relata que ele comunicou que ia
o bichinho encantou. E aí, o bichinho conta que sempre viu fantasmas. Quando criança, centuriões romanos costumavam atravessar seu quarto aí nesse lugar que vocês estão vendo, não sei se falar aí. Newcastle. Isso. Mais tarde, começou a ouvir coisas em sua casa em Londres. Chamou o caça-fantasma e ele atestou que a casa era mal assombrada. Né? Ainda gastou dinheiro chamando o caça-fantasma, né? Essa médium, a Alison DeBois, é uma série que tem, não sei se vocês conhecem a série. E ela é, né? A Alison se comunica tão bem com os espíritos que usa sua mediunidade para solucionar crimes. Né? Isso é muito legal realmente porque no exterior eles já utilizam esse mecanismo para ajudar. Tanto que ela, nessa série médium, ela trabalha na investigação policial. Né? Quem não conhece, vale a pena, gente. É uma série muito legal, muito boa, muito interessante. As visões, e às vezes as visões também tem disso. Ela trabalha voltada para isso. E eu não sei se vocês viram agora os capítulos, né, atuais. A filha também, né? A filha já apresenta a mediunidade bem aflorada, as evidências, a questão do que ela escuta. Então, a filha também já está apresentando. E muito legal porque, assim, claro, tem um pouco de fantasia, porque é um programa televisivo, tá? Mas para exemplificar fatos da mediunidade, exemplifica muito bem. E às vezes as situações, as visões dela e tudo, as levam por um caminho que lá na frente tem que ser diferente, né? Se faz diferente, mas sempre por causa das visões que ela tem. E aí ela tem as visões e reflete, né? E aí entra no campo da investigação também. E aí no final, como todo programa televisivo, viu? Seja o que for, tudo termina bem. Marcos do Sul. Eu não conhecia o fato desse menino. Ele prevê acidentes e mortes, né? Marcos do Sul tinha 4 anos quando contou ter presenciado a morte do bisavô, falecido antes do seu nascimento. Para convencer a família, imitou o velho com perfeição. Eu não conhecia a história de Marcos do Sul. Eu procurei colocar resumo, porque senão fica muito longo. O Marcos do Sul é um rapaz que hoje ele ainda ajuda, né, dentro da mediunidade, a avisar, né, premonições.
Umbanda, hoje eu sou evangélica. E a filha dela, de 6 anos, dela, diz sempre tem que é a mulher, né, filha? Sempre diz, eu sou sua mãe. Eu sou sua mãe. Aí ela me chamou hoje, não fez? Sabe o que aconteceu, mãe? A Sofia me falou assim, ela deu uma cambalhota na cama, bateu de cabeça, eu fui fazer um carinho nela. E ela me disse assim, pois é, eu já fui sua mãe. E já aconteceu isso, disse, bateu de cabeça, eu te fiz carinho. Ela falou assim, né? Eu digo, pode ter sido, né? Em documentação, né? Aí ela disse assim, eu fui sua mãe, eu fui mãe de uma polícia me matou, e eu voltei, eu quis voltar para cuidar de você. E ela disse, eu não acredito muito nisso, irmão. Quando você diz que não acredita muito, é porque alguma coisa você acredita, né? Está acreditando. Para observar, menina, né? Porque essa mania de dizer que não tem essa educação espírita na casa dela, não tem essa coisa de reencarnação. Quer dizer, são lembranças que ainda, né? Que eu falei, né? Eu queria ter depois pedir o livro. E daí, né? Daqui 6 anos para cá, eu estou comentando isso agora porque é um assunto que acontece com as crianças com 6 anos. Né? São lembranças mesmo de outra vida. Maria de Nazaré.